Meus irmãos, nós vamos dar sequência ao nosso tema, que é do que somos escravos, parte 5. E hoje eu vou falar para vocês a respeito do tempo, que em verdade, nós vivemos aqui nesse mundo onde tem o tempo, tem o ciclo, foi feito assim por Deus. Mas, no entanto, Deus e a eternidade da luz toda, todos os seres que vivem lá, não existe o tempo. Então, para nós é uma coisa muito difícil de compreender, como é que funciona um lugar aonde não tem o tempo. Porque, em verdade, nós precisamos, para viver, sustentar a nossa vida. E o que mais acaba pegando o nosso tempo é justamente essa missão de trabalhar, de fazer alguma coisa, de conseguir sustentar a vida. E as pessoas, dependendo da sua condição, eles procuram seus empregos, Tem alguns poucos que já têm os pais que são empresários, isso, aquilo, mas a grande maioria procura os seus empregos, porque precisam para pagar as suas contas. E com isso, eles vendem o seu tempo. Então, na média do nosso país, é 8 horas de trabalhos por dia, Alguns ainda trabalham no sábado, mas geralmente tem o domingo de folga. Alguns devem trabalhar no domingo, dependendo das escalas, como as pessoas são. Mas, enfim, as pessoas ficam lá dentro do seu trabalho, aquele tempo que eles não têm disponível para si. Eles estão disponíveis para o trabalho. Então, muitos moram longe, não moram perto, e aí tem o problema do transporte, que para poder chegar no seu trabalho é necessário se transportar. E em cidades grandes, como hoje a grande maioria das pessoas vive em cidades grandes, então muitas vezes a pessoa, para chegar às 8 horas no serviço, tem que sair de casa às 5 da manhã. E aí, quando termina o trabalho, ainda tem mais 3 horas de jornada até chegar em casa. Então, assim, as pessoas acabam ficando escravas daquele circuito, porque não tem como mudar, porque não conseguem largar os seus empregos, porque senão vai fazer falta o dinheiro. Outros tentam ganhar a vida de uma maneira diferente, mas vivem na insegurança, vivem sem saber se vai dar certo. Enfim, para que realmente funcione e dê certo, a pessoa tem que ter um trabalho. Porque se a pessoa não trabalhasse, Deus criou esse mundo para todo mundo se ocupar. Porque o ser humano, se ele não está ocupado, ele começa a pensar coisas nada a ver. E nessas ele acaba buscando coisas que vão só trazer problemas para ele. Então, o que a gente quer é que as pessoas procurem, entender essa questão do próprio tempo, como ela gasta. Que se ela tem que estar ali, ela tem que fazer aquele transporte, não adianta ela ficar o dia inteiro reclamando ou remoendo pensamentos negativos, que só vai trazendo para ela mais negativismo, mais coisa ruim. Então, a gente pede para que as pessoas
lembrem de Deus. Lembrem do sofrimento que Jesus passou. Lembrem que a vida, de qualquer maneira, é uma misericórdia. E que a gente precisa, entender isso, que é uma misericórdia. Deus nos dá vida para que a gente possa sair dessa condenação que a gente se encontra. Então, essa questão do tempo, o tempo é uma coisa muito relativa. A gente pode, muitas vezes, achar, depende de onde a gente está. Tu está numa situação aonde você está legal, está bem, está curtindo, aquele tempo passa muito rápido. Agora, se você está numa situação difícil, de dor, de espera, o tempo ele fica muito demorado. Então, a gente precisa entender que é muito uma questão da nossa questão mental, de como a gente está mentalmente enfrentando o tempo. Porque se a gente estiver bem preparado, com Deus no coração, com Jesus no coração, a gente vai enfrentar aquela cena difícil ou a espera, mas com paciência. Tem que exercitar. Tudo é para ser exercitado. E quando o tempo parece muito rápido, é porque foi bom. Você se ocupou e você nem viu ele passar. Então, tudo é uma questão de como a gente se sente. Quando a gente se sente bem, o tempo parece que nem existe. Agora, quando a gente se sente mal, parece que o tempo não passa nunca. Então, essas questões a gente precisa entender e saber que tem tempo para tudo. Eu vou ler aqui do Salomão, Eclesiastes, capítulo 3. Saber discernir os momentos. Debaixo do céu há momento para tudo e tempo certo para cada coisa. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar a planta. Tempo para matar o tempo e tempo para curar. Tempo para destruir e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para gemer e tempo para bailar. Tempo para atirar pedras e tempo para recolher pedras. Tempo para abraçar e tempo para se separar. Tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar. Ou seja, o tempo, a gente tem que entender, inclusive essa questão de quando a gente pode falar e quando a gente deve se calar, porque às vezes a pessoa na ansiedade, ela quer falar antes do tempo e daí dá errado. Ou então ela perde o tempo que ela deveria falar e não fala. Então a gente tem que prestar atenção nos movimentos da vida, na sequência dos fatos, para se colocar no tempo certo, para se colocar de maneira que o tempo seja sempre agradável. Que não importa se está bom ou está ruim, como disse o apóstolo Paulo, a gente tem que aprender a ser feliz em todos os tempos. E agora a gente ouve falar nos tempos do fim. Então, significa aperto, problemas, e nós temos que ter paciência para esperar esse tempo e para a gente poder
viver esse tempo de uma maneira agradável, não transformar tudo em sofrimento. Temos que manter a alegria no nosso coração para que a gente possa manter a nossa dignidade, apesar de tudo que estiver acontecendo à nossa volta. E saber observar, porque antes do ser humano inventar o relógio, os nossos ancestrais observavam muito bem as estrelas, as estações, quando é que podiam plantar, quando é que podiam colher, quando é que podiam fazer certas coisas. Então a gente tem que aprender a observar a vida, observar as coisas, para a gente saber se colocar no tempo certo, nos lugares certos, nas coisas certas, e para que não sejamos escravos do tempo. Porque senão o ser humano fica escravo do tempo. E ele vai ter que entender que não tem jeito. O tempo está aqui, tu tem um tempo para nascer, um tempo para morrer. Então, quem sabe quanto tempo tem, ninguém sabe do seu tempo. E por isso que todos precisamos estar preparados para quando encerrar aqui, a gente vai prestar contas. E essa prestação de contas é real, não estou inventando nada. Então, isso a gente tem que estar preparado, porque quando chegar esse momento, a gente vai ter que enfrentá-lo com dignidade, apresentando para Deus um bom currículo. Assim como a gente quer entrar em algum curso, em alguma coisa, tendo um bom currículo, apresente um bom currículo para Deus, que Ele vai garantir uma vaga para você junto com Ele lá. Amém.